Olá, crianças! Vocês já pararam para pensar que a sombra só existe por causa da luz? Olha só, mudando a direção da luz, muda também a direção da sombra. Gente, então a luz é muito importante e merece ser estudada por nós, não é isso? Então, nossa aulinha de hoje vai ser sobre a luz em nosso cotidiano, nossa aulinha de ciências. Preparados? Estão preparados para a nossa aula que vai trazer muitas informações legais e interessantes sobre a luz? Então, vem comigo! Então, peguem o módulo 3 de vocês, módulo 3, gente, e abram na página 186 e vamos acompanhar a nossa aulinha sobre a luz em nosso cotidiano. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui uma fotografia, né? E eu quero saber o que é que vocês estão identificando mais facilmente nessa imagem. O que é que vocês identificam mais facilmente na imagem, gente? O artista, né? Vocês estão vendo ele, né, claramente. O resto está um pouco apagado, mas o artista vocês estão vendo claramente. E por que nós estamos vendo o artista claramente? Porque as luzes estão sobre ele, estão focadas nele, não é isso? E estão iluminando ele, certo? O que deve ser feito para que uma pessoa na plateia veja detalhadamente todos os elementos do palco? O que é que deve ser feito para que a gente possa ver tudo o que está no palco? Esses elementos têm que ser iluminados, não é isso? As luzes têm que estar voltadas, além de para o artista, estar voltadas também para os outros elementos do palco, certo? Então, essa é a importância da luz. Essa imagem está aí para nos mostrar a importância da luz. A luz é muito importante em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, gente, pois nos permite enxergar o que está ao nosso redor. Muito bem. Durante o dia, gente, olha só, muito importante isso. Durante o dia, nós podemos aproveitar a luz do sol para iluminar os ambientes da nossa casa, para iluminar os quartos, a sala, toda a nossa casa. E isso é muito importante porque contribui para a economia da energia elétrica. Então, não é legal durante o dia ficar com as luzes acesas, porque você vai gastar mais energia elétrica e vai perder a oportunidade de utilizar essa luz do sol que é tão boa, que é natural e que é tão boa para nós. Durante a noite, né, ou mesmo durante o dia em ambientes fechados, normalmente é necessário usar uma iluminação artificial. Olha aqui, vocês estão vendo a garotinha aí sentada, fazendo uma leitura e tem uma luz artificial aqui para ajudar, porque o ambiente está escuro. Então a gente precisa de iluminação artificial para enxergarmos o que está ao nosso redor. Então, gente, isso quer dizer que a nossa visão, né, o fato de nós enxergarmos alguma coisa está ligado à existência da luz. Nós só podemos enxergar quando existe luz. Durante o dia nós temos a iluminação natural do sol e à noite nós temos os outros recursos que é a iluminação artificial, que foi criada pelo ser humano, que são as lâmpadas, que pode ser uma vela, né? E outros tipos de iluminação artificial, uma lanterna. Então, tudo isso para ajudar na iluminação que vai permitir que a gente possa enxergar as coisas que estão ao nosso redor. Então, vejam como a luz é importante para nós. Então, vamos continuar. Página seguinte do livro de vocês, gente, vai trazer as informações sobre as fontes de luz. E olha só que legal, nós vamos responder, né, essas questõezinhas aqui juntos para entendermos melhor. O que são essas fontes de luz? São as fontes que emitem a luz, né? Então, nós temos as fontes de luz naturais e as fontes de luz artificiais. É tudo aquilo que emite luz, que nos traz luz, certo?
As fontes de luz naturais, elas existem naturalmente no ambiente. E as fontes de luz artificiais, elas são produzidas pelo ser humano. Aquilo que nós falamos. Então, nós temos aí uma grande fonte de luz natural, que é o Sol, que ilumina o planeta Terra todos os dias e que pode ser aproveitada essa luz de diversas formas. E as fontes de luz artificiais, elas são produzidas pelo ser humano, então são as lâmpadas, são as velas, são as lanternas, né? No passado, nós tínhamos os lampiões, né? E por aí vai. Isso nos lembra outro assuntinho de ciências que nós já vimos. Vocês lembram quando nós estudamos sobre os astros luminosos e os astros iluminados? Né? Os astros luminosos, que são as estrelas que iluminam, e os astros iluminados, que precisam da luz dos outros astros. Então, os astros luminosos são aqueles astros que levam luz, né? Então, o Sol, ele é o principal. Então, ele é uma fonte de luz natural. E as lâmpadas, como eu já disse, né? As lanternas criadas pelo homem são fontes de luz artificiais. Tá certo? Entenderam? Então, vamos agora responder essas questões. Para cada fotografia, nós vamos escrever se a fonte de luz é artificial ou é natural. Vamos lá. Nós temos aqui essa primeira fotografia, onde nós temos o Sol iluminando um parque em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2016. Então, nós temos aqui o Sol iluminando esta linda paisagem, né? Este lindo parque em Campo Grande. Qual é a fonte de luz que nós temos aí? O Sol, né, gente? E o Sol, ele é uma fonte de luz natural ou uma fonte de luz artificial? Uma fonte de luz natural, não esqueçam. O Sol, ele existe na natureza, ele existe naturalmente. Ele não foi criado pelo ser humano, faz parte da própria natureza. Então, ele é uma fonte de luz natural. Então, vamos colocar aqui, ó. Pode colocar aí. Fonte de luz natural. Fonte de luz natural. Porque é uma fonte de luz que existe naturalmente no ambiente. E é a principal, gente, a principal fonte de luz, né, que aqui nós temos acesso todos os dias, ok? Nós temos aqui na segunda imagem, e aí nós vamos subir um pouquinho a imagem, né? Que nós temos aqui então, vamos continuar. Então, o Sol é uma fonte de luz natural, não esqueçam disso, certo? Então, aqui nessa outra imagem, nós temos uma rua iluminada por lâmpadas elétricas dos postes e pelos faróis dos automóveis em Londrina, Paraná, 2016. Então, as fontes, quais são as fontes de luz que nós temos aí? As lâmpadas elétricas dos postes e os faróis dos automóveis. Essas fontes de luz, gente, elas são naturais ou são artificiais? Elas são artificiais, elas foram criadas pelo ser humano. Então, são fontes de luz artificiais. Ok? Vamos colocar no singular. Fonte de luz artificial. Certo? Ok, vamos para a terceira imagem. Garrafas, aqui nós temos um ambiente, né? Um ambiente fechado. E aqui na parte do teto nós temos algumas garrafas PET com água sendo utilizadas para iluminar um ambiente em Lagoa Santa, Minas Gerais, em 2015. Então o ambiente é um ambiente fechado, mas aqui no teto eles colocaram garrafas PET com água. Você pode perceber que a garrafa PET está, uma parte dela, a maior parte, está descendo do teto, né? E tem também uma parte dela que fica acima, né? Dá para a gente perceber mais ou menos isso. Então, qual está sendo a fonte de luz? Vamos prestar bem atenção.
A fonte de luz não é a garrafa PET. A fonte de luz é a luz do sol, é o sol. O sol vai bater na parte que está fora do teto, na parte da garrafa que está fora, e vai refletir aqui, ó. E isso vai ajudar a iluminar o ambiente. Então, a fonte de luz aqui é uma fonte de luz o quê? Natural, porque a luz está vindo do sol. Gente, isso é uma alternativa de iluminação. É uma ideia legal que surgiu para iluminar ambientes fechados, né? Utilizando esse material reciclado, que são garrafas PET, né? Reutilizando as garrafas PET para poder conseguir essa iluminação. E é muito legal isso, muito legal essa ideia, né? Então, nesse caso, a fonte de luz, ela é natural, porque ela vem do sol e está sendo utilizada essa tecnologia, vamos dizer assim, né? Através das garrafas PET aqui. As garrafas PET, elas não têm eletricidade, elas não têm luz própria, a luz vem do sol. Então, nós vamos colocar fonte de luz natural, certo? Só que foram utilizadas as garrafas com água para ajudar na iluminação, ok? Tem ainda no finalzinho dessa página algumas perguntinhas legais para a gente responder, para a gente comentar aqui. Vamos lá. Então, o que é que está perguntando? Ó, sempre que tiver o balãozinho, a gente já sabe. É para a gente conversar, não precisa anotar nada. Qual fonte de luz está sendo utilizada no ambiente mostrado na fotografia C? A fotografia C é aquela das garrafas PET, né? Então, qual fonte de luz? Tia já falou. É a luz solar, é a luz do sol, é a fonte de luz natural. Para você, soluções como a apresentada na fotografia C são importantes para a sociedade e para o ambiente? Comente sua resposta. O que é que vocês acham? Essas soluções, essas ideias criativas, essas estratégias que as pessoas criam, né? Colocam essas ideias em prática, bem legais, para poder ajudar no dia a dia, reutilizando materiais. Vocês acham que isso é importante para a sociedade e para o meio ambiente? Com certeza, gente. Olha, ao invés de utilizar energia elétrica, né, ele está utilizando uma alternativa, está utilizando material, reutilizando material, que são as garrafas PET, e água, né? Então, isso é muito importante, até mesmo para preservar o meio ambiente. Então, isso é muito legal, essas ideias são muito legais, ok? Vamos agora, gente, para a página 188. Página 188. Nós temos algumas questões, algumas atividades para respondermos. Nós vamos fazer isso juntos. Página 188, vai virando aí. Olha só que interessante essas questões para nós respondermos agora. Isso, olha, Maria Clara e Pedro, eles são vizinhos. As cenas abaixo ocorreram no mesmo dia e no mesmo horário. Olha só, eles estão fazendo coisas diferentes, em lugares diferentes, mas eles estão fazendo isso no mesmo dia e no mesmo horário. Então, vamos observar. Maria Clara está aqui, né, dentro do seu quarto, está respondendo alguma coisa, deve estar fazendo uma atividade de casa, né, gente? Aqui, ó, fazendo a tarefa de casa, Maria Clara. E Pedro está brincando em casa com seu amigo, né? Também no quarto dele, né, brincando com seu amigo. Muito bem. Em qual dessas cenas, gente, nós podemos dizer que há um desperdício de energia elétrica? Na casa de Maria Clara, na cena A, ou na casa de Pedro, na cena B? O que é que vocês acham? Onde é que está tendo desperdício de energia? Prestem bem atenção. Isso mesmo. Aqui está tendo desperdício de energia. Prestar atenção que a luz, a lâmpada está acesa, gente. A lâmpada está acesa. As cortinas da janela estão fechadas.
Isso aqui em pleno dia. E Maria Clara está com a lâmpada acesa, as cortinas fechadas, o quarto ficou mais escuro, ela teve que acender a lâmpada. E aqui também, né, esse abajurzinho, né, essa lâmpadazinha que ajuda também ali ela, que é direcionada para o caderno, para ela poder, para ajudar ela a ver, né, a enxergar melhor. Então, ela também acendeu, também está acesa. Então, está tendo um desperdício de energia elétrica, sim, na casa de Maria Clara. Já Pedro aproveitou, olha lá que maravilha, a luz do sol, ele abriu as cortinas e a luz está entrando, ó, não precisou acender nada, não precisou acender absolutamente nada. Então, aqui na cena A está tendo desperdício de energia, isso não é legal de jeito nenhum. Gente, é de dia, abre a janela, aproveita a luz do sol, nada de acender as lâmpadas, ok? Então, em qual cena podemos dizer que há desperdício de energia elétrica? Vamos colocar, vamos responder. Na cena A, não é isso? Está tendo desperdício de energia elétrica. Justifique, por que é que está tendo desperdício de energia elétrica? Porque Maria Clara acendeu, né, as luzes em pleno dia, né? Então, porque ela não aproveitou, porque Maria Clara não aproveitou a luz do sol para iluminar seu quarto, né? Porque Maria Clara acendeu as luzes em pleno dia e não aproveitou a luz do sol. Olha só. Então, por que é que na cena A está tendo desperdício de energia elétrica? Porque Maria Clara acendeu as luzes em pleno dia e não aproveitou a luz do sol, como Pedro fez. Pedro aproveitou a luz do sol e fez corretamente, não é? Então, coloquem aí. Se vocês quiserem colocar de uma outra forma, explicando com as palavrinhas de vocês, podem colocar também, tá certo? Vamos continuar então? Tia vai prosseguir, mas qualquer coisa vocês podem dar um pause e terminar, ok? Depois vocês prosseguem. Então, a segunda questão, olha que interessante. Durante parte do século XIX, a iluminação das ruas e avenidas era feita por lampiões. Os acendedores de lampião eram os profissionais que acendiam os lampiões no fim do dia e os apagavam ao amanhecer. No Brasil, somente por volta de 1879, que já faz tempo, né? A iluminação pública passou a ser feita com energia elétrica, sendo o Rio de Janeiro a primeira cidade a receber essa iluminação pública através da energia elétrica. Olha que interessante, gente. Então, antes de existir a iluminação pública usando a energia elétrica, né? Os postes com as lâmpadas, né, iluminando as ruas e avenidas, essas ruas e avenidas eram iluminadas através dos lampiões. Esses lampiões normalmente funcionavam a gás, certo? E existiam profissionais, pessoas que trabalhavam somente fazendo isso, acendendo os lampiões e apagando os lampiões. Eles acendiam os lampiões no final do dia para iluminar a cidade à noite e apagavam quando amanhecia o dia, certo? Então, esses profissionais, eles hoje não existem mais, né? Infelizmente, porque não há necessidade. Depois que surgiu a iluminação pública através da energia elétrica, então não precisou mais nós termos esses profissionais para acender e apagar os lampiões. Então, letra A, a pergunta é: quando aceso
O lampião é uma fonte de luz artificial ou natural, gente? O lampião, quando ele está aceso, é uma fonte de luz artificial ou natural? Isso mesmo, gente, é uma fonte de luz artificial. Então, vamos colocar aqui, artificial. Artificial. Por que que ele é uma fonte de luz artificial, gente? Por quê? Porque o lampião foi criado, produzido pelo homem, pelo ser humano. Então, vamos colocar o ponto e vamos prosseguir. Porque junto e sem acento, porque nós estamos respondendo, né? Então, porque o lampião foi criado pelo homem, pelo ser humano, né? Então, por isso que ele é uma fonte de luz artificial. Ele não é, olha só, ele não é natural. A fonte de luz natural é aquela que existe naturalmente na natureza, não precisou ser criado pelo homem, tá? Letra B. Comente com os colegas, essa daqui é se nós estivéssemos em sala de aula, né? Comente com os colegas a importância dos profissionais conhecidos como acendedores de lampiões. Então, nós não estamos em sala de aula, mas podemos comentar. Você pode comentar aí com quem está do seu lado, com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, né? Se ele tiver já de um tamanho que já entende, né, o que nós estamos falando aqui, então você pode comentar também, conversar sobre isso. Eles eram importantes, esses profissionais, né? Muito importantes, porque eles garantiam a iluminação pública na época. Porque essa iluminação pública dependia dos lampiões. Então, eles acendiam e depois de dia eles apagavam, certo? Então, eles eram muito importantes naquela época. Agora, o que foi que aconteceu? Quando surgiu a iluminação pública, eles perderam os seus trabalhos, né? Os seus empregos, porque não existia mais porquê, não existia mais razão deles trabalharem, porque a iluminação pública não era mais feita pelos lampiões. É aquilo que eu falei para vocês, gente, na aula sobre as profissões. Algumas profissões, elas sumiram com o tempo, desapareceram. E hoje nós temos outras profissões que surgiram, que também não existiam no passado, tá bom? Esse é um dos casos, ok? Então, gente, nós hoje, na nossa aula de ciências, que foi muito legal, nós falamos sobre a luz em nosso cotidiano, ou seja, a luz em nosso dia a dia. Nós vimos o quanto que a luz é importante para nós, o quanto que nós precisamos da luz para poder enxergar o que está ao nosso redor. Se é durante o dia e se nós estamos num lugar aberto, nós aproveitamos a luz natural, que é a luz do sol, para poder iluminar os ambientes, para poder vermos as coisas ao nosso redor. Agora, se nós estivermos num ambiente fechado, né, como esse, nós vamos precisar da iluminação artificial, isso mesmo, que é aquele tipo de iluminação que foi criado pelo ser humano. São as lâmpadas, a lanterna, a própria lanterna do celular, né? A vela em alguns casos, né? Os lampiões no passado, né? Foi muito utilizado. Então, esses são tipos de iluminação artificial. Nós chamamos de fontes de luz. Fonte de luz natural, nós temos o sol aí, que é a principal. E fonte de luz artificial, a lâmpada, a lanterna e por aí vai, tá certo? Então aprendemos muita coisa importante. Olha, mas esse assuntinho não fica por aqui. A gente vai continuar na próxima aula falando mais sobre a questão da luz, tá? E eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Gente, então a gente fica por aqui. Até nossa próxima aula de ciências, ó. Beijo para vocês.